seja muito bem-vindo a Muito Mais Seguro, podcast da Sustentare Seguros. Eu sou o Rogério Oliveira, CEO da Sustentare, e também com a Ana Júlia Matos, gerente comercial, que vai conduzir esse podcast junto comigo. Fala, parceiro Sustentare, tudo bem com vocês? Olá, seja muito bem-vindo ao Muito Mais Que Seguro podcast, o podcast da Sustentare Seguros. Eu sou o Rogério Oliveira, CEO da Sustentare. Estamos aqui hoje com a presença do Marcos Stocks Trevisan, um amigo muito especial e sócio e fundador da Sustentare, que vai nos acompanhar nesse segundo episódio do Muito Mais Que Seguro. E também com a Ana Júlia Matos, nossa gerente comercial, que vai conduzir esse podcast junto comigo, com o Marcos. Fala, parceiro Sustentare, tudo bem com vocês? Segundo episódio no ar do nosso podcast. Marcos, para iniciar, a gente quer te dar um presente mais do que especial. Preparado especialmente para você. Muito obrigado pelo carinho. Para vocês que estão ouvindo, é uma caneca com a caricatura do Marcos. E para você que tá vendo, Marcos, mostra lá pro pessoal. Ficou bem parecido. Tá até mais magro. Marcos, seja muito bem-vindo nessa tarde gostosa aqui. Estamos em Porto Alegre. Sempre uma honra ter você aqui conosco. Já para iniciar, então vamos contar para esse pessoal quem é o Marcos, de onde o Marcos veio, qual a trajetória pessoal do Marcos até a gente chegar nesse momento aqui nessa mesa de podcast. Muito obrigado, boa tarde, né? Como eu gosto de ouvir esse fala, parceiro Sustentare. eu dou risada sozinho. Primeiro quero agradecer a oportunidade, para mim foi uma alegria muito grande ter sido convidado, né? Fiquei muito honrado com o convite, ainda mais sendo vocês dois aqui participando junto comigo. É uma alegria, né? Eu ano que vem estou completando 30 anos de profissão, né? Confesso que passou rápido e eu me considero uma pessoa bastante realizada mesmo porque eu tomei algumas decisões certas na minha vida, mas ao mesmo tempo eu também tive muita sorte. Tu me perguntou quem que eu sou. Eu sou caxiense, filho da dona Helena, filho do seu Trevisan, um apaixonado pela minha profissão, casado com a Ana Paula, pai do Pedro Henrique, do Marcos Vinícius, e, como o Rogério falou, um dos fundadores da Sustentare. Eu trabalho, como eu falei, com seguros há praticamente quase 30 anos e tive a grata surpresa de conhecer bons amigos em 2007. Eu comecei trabalhando numa outra corretora, trabalhei de vendedor, depois montei a minha empresa e em 2007, por intermédio de um projeto que estava correndo aqui no nosso estado, acabei conhecendo bons amigos e fundamos a Sustentare. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né, Rogério? Muita coisa boa aconteceu. Eu digo que a gente teve muita sorte por causa que, assim, pessoas tão diferentes deram uma boa mistura. E daquela mistura rendeu muita gente ainda melhor. Tenho muito orgulho de ter trabalhado com esse menino, né? Considero um filho mais velho que eu tenho, então tenho um carinho muito grande por vocês e admiro também muito você. Você agregou muito na nossa empresa, embora você esteja há não tanto tempo assim, a entrada de vocês, né? O Rogério, eu trabalhei, eu acho que uns 3 anos junto contigo, né, Rogério? Bastante. Acho que começamos em 2014 ali, né? Na época da Seguros Online. Tu começou a vir para a Matriz em que ano? Tu lembra? Olha, eu comecei a trabalhar na Matriz aqui em Porto Alegre com o projeto da Seguros Online Brasil, aquele que a gente iniciou lá. Se eu não me engano, o ano foi em 2014. E aí, em 2015, quando tu assumiu como CEO, eu fui fazer parte do teu time, cuidando da parte mais administrativa. A gente fez ali uma série de mudanças na época e desde lá viemos trabalhando junto até agora. Ana, você deve ver uma foto, porque volta e meia corre algum bullying ali nos bastidores, né? E tem umas fotos do Rogério bem gurizinho. O Rogério tinha a idade dos meus filhos. Por falar nisso, meus filhos trabalham comigo, Ana, já vai fazer praticamente quase 5 anos, né? E também eu tenho um orgulho muito grande porque é difícil você trabalhar com a família, né? Não é uma coisa tão fácil. Mas como eu falei lá, o início da Sustentare, nós somos em 7 sócios. Originalmente nós começamos em 11, só que depois, com o decorrer do tempo, alguns entenderam que não era aquilo que desejavam e acabaram saindo, e nós ficamos em 7 sócios. Então são Lajeado, Casca, Sananduva, Triunfo, eu de Caxias e 2 sócios de Porto Alegre. E sociedade é meio delicado, né? Eu brinco, né, que a gente discute com a família, discute com os funcionários, entre sócio mais ainda.
E a minha entrada na gestão, que nem o Rogério deu, se deu de uma discussão significativa na época. Eu digo que a gente quase que chegou a quase que ir às vias de separação da empresa. Mas eu tenho uma qualidade muito legal e me orgulho dela, que assim, eu sempre fui muito bom de conversa. Eu costumo dizer que eu não entro numa discussão se não for para o final dela estar melhor do que iniciou. E eu acredito que essa minha tranquilidade ajudou muito naquela época. Porque a gente estava num momento delicado da empresa, que alguns queriam umas coisas, outros queriam outras, tinham uma divergência de pensamento muito grande. Mas a minha entrada e o fato de eu ter trazido o Rogério, que era sobrinho de um dos sócios fundadores, e o Léo, que também era filho de um dos sócios, ela deu um outro formato para a empresa. Eu quero dizer que a partir daquele momento, a gente caminhou com a empresa com mais leveza. E eu sempre procurei tratar os guris assim com muita autonomia e dizendo que, na verdade, eles eram responsáveis pelo sucesso da empresa, porque eles tinham uma outra visão. O Léo é um cara muito inteligente, o Rogério tinha um conhecimento de informática muito grande, e o fato de eu respeitar muito a opinião deles na época, eu acredito que a gente teve uma sinergia muito legal, porque eu sinto saudade daquela época que a gente trabalhou junto. Eu gostava muito e tento fazer isso com os meus guris hoje, né? O Marcos está com 20, o Pedro está com 18. Como eu falei, eles já estão comigo há 5 anos e nos últimos 2 anos para cá que eu não brigo mais diariamente com o Pedro. Porque era uma briga diária, né? O Pedro, ele tem um gênio muito parecido comigo, ele é muito rápido mesmo, mas ele é muito de contestar. E eu tive que aprender a lidar com isso. Tu falou da questão dos desafios. Eu entendo que a principal qualidade para você ser um líder, um gestor, é você saber lidar com pessoas. Entender que cada pessoa tem as suas crenças, as suas convicções, e dentro do ambiente de trabalho você tem que tentar extrair o melhor. Nem sempre a gente acerta, né? Nem sempre a gente tem sucesso naquela intenção, mas eu confesso que a maior parte das vezes eu fui muito vitorioso. E tanto é a trajetória da nossa empresa, completando 19 anos praticamente, né, Rogério? Sim. Eu não sei se você sabe isso, mas a Sustentare, ela foi criada um pouco antes, porque essa empresa era do Leandro, que é um dos sócios de Lajeado. E ela estava em stand-by, e quando a gente decidiu abdicar das nossas marcas individuais, a gente montou uma operação única. E aí essa corretora estava pronta. E a data de fundação da empresa é dia 30 de 3 de 2007, que é a data do meu aniversário. Nossa! Marcos, só no que tu falou, eu já tenho várias dúvidas aqui, várias coisas, eu acho que vai dar um gancho bem legal pro pessoal. Vou fazer aqui o gancho, a última coisa que tu falou. Como foi, eu lembro porque eu fiz parte disso, mas como é que foi na tua visão abrir mão da tua marca, do nome da tua corretora para fazer parte da Sustentare? Eu sei que hoje eu converso semanalmente com vários parceiros da Sustentare e muitos deles não querem abrir mão da sua marca, da sua empresa. Como é que isso foi para ti? É muito engraçado, né? Quando você vai montar uma empresa, você monta a empresa querendo referenciar o teu nome, o teu legado. Mas você não se dá por conta, né, que quem vai chamar é os teus clientes, né? Pode ver que normalmente é o sobrenome. Lembra na nossa época lá, as corretoras quase todas tinham alguma vinculação com o nome ou com a família. E eu sempre fui muito despojado, tá, Rogério? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Mas da mesma maneira que você faz hoje, no passado a gente fazia apresentação. E a gente vê que o pessoal tem um receio muito grande. Sempre, o meu pensamento foi esse, e em todas as vezes que eu fiz a apresentação, que a gente convidava para vir fazer parte do projeto, eu sempre disse que muito maior do que a empresa é a pessoa que está à frente dela. E principalmente no nosso segmento, no nosso cenário. Tu pode ter certeza, quem trabalha com seguro, quem é corretor e está nos acompanhando, ele sabe que a pessoa compra dele. Porque a credibilidade está baseada na pessoa que te atende. Operações pequenas, operações mais enxutas, é muito comum o cliente, se não é atendido pelo corretor que ele tem confiança, ele nem falar quer. Então, essa ideia, essa dúvida, para mim sempre passou muito tranquilo. Mas eu te confesso que teve alguns colegas que foram bem resistentes. Tanto é que a gente fez toda uma época,
etapas na época de fase de transição. Primeiro começou com o nome pequenininho da empresa nova, aí o nome grande da empresa de cada um. Depois aí a gente foi trocando a cor, foi mudando, porque tinha outros logotipos. Hoje eu te digo que todo mundo adora e se acostumou. E é um nome gostoso, né? Eu me acostumei a ouvir ele e hoje gosto muito mais do que o meu, que nem tenho coragem de dizer como é que era, porque, pelo amor de Deus, era desanimador. Exatamente. E uma outra coisa que eu fiquei muito curioso, que tu comentou ali, 30 anos de profissão. Como é que era cotar um seguro há 30 anos atrás? Como é que funcionava? Como é que tu identificava as coberturas? Porque hoje em dia uma negociação com um cliente, as seguradoras todas têm um site, tu entra no site, informa as informações do cliente, consegue cotar o seguro, tu negocia com o cliente pelo WhatsApp, em 95% das vezes. Como é que era 30 anos atrás? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha sistema das seguradoras para cotar? Conta aí para nós como é que era isso. O pessoal reclama, né, que hoje em dia é difícil, né? Deviam ter pegado a fase inicial. E eu te digo assim, ó, antes da cotação do auto tinha a época da tarifa, que a gente tinha um livrinho com os códigos, onde você fazia o enquadramento, você via a localização, você via a classe de risco, aí você pegava a importância segurada, fazia o cálculo na calculadora com aquela taxa que a seguradora dizia que valia aquela determinada cobertura, fazia o somatório, cálculo de IOF e aí depois a apresentação de preço. Se tu tá lembrado, no início eu falei que eu comecei trabalhando numa corretora como vendedor. Teve um cara que me deu uma mão muito grande no passado, até eu tive a oportunidade agora há poucos dias atrás de convidar ele para um almoço e a gente reviveu várias coisas daquela época lá. Esse cara me deu uma mão muito grande numa época que eu precisava muito e foi muito legal por causa que assim ele pegava várias pessoas para trabalhar. Eu brinco que ele era meio Jesus Cristo, vinde a mim as criancinhas, né? Só que às vezes de vez em quando vinha cada tranqueira lá também, cara, porque olha que nós tinha lá uns danados. Nós tínhamos um computador para 7 vendedores. Ou você chegava cedo, ou aquele dia não tinha mais cálculo. Né? E eu brinco que tinha um rapaz lá, eu nem sei se ele tá vivo ainda, porque na verdade eu já tô velho, né? Então, daquela época, 30 anos atrás. Mas, cara, ele demorava. E tu imagina assim, eu no meu início de fase, precisando vender, porque na verdade eu venho de uma origem muito humilde mesmo. Então tu tinha uma necessidade, não era... Eu brinco, né, que o pessoal hoje diz, eu vou fazer um negócio para ver se dá certo. Naquela época era fazer até dar certo, não tinha plano B. E ele, quando ele sentava lá, rapaz, esquece, não tinha mais. Mas era muito mais complicado mesmo. É normal, se tu for pegar, todas as profissões evoluíram e a nossa área, até por se tratar de uma prestação de serviço e por a gente trabalhar com empresas muito grandes, que nem é o caso das seguradoras, evoluiu muito mais. E todo dia tem mudança. Mas eu te confesso que assim, todas as fases foram boas, tá? A gente reclama do passado só quando a gente descobre a novidade, ou a gente acha que naquela época, né? Mas a gente se acostumava, porque não tinha outra opção. A gente ia para o livro, pegava as informações, ia para o computador, botava lá, mas assim, tu levava já praticamente 5, 6 opções, porque se chegasse a acontecer de precisar mudar das duas, uma. Ou voltava no dia seguinte, né? Ou então tinha que chutar, né? Então, era uma época bem, bem delicada. Mas graças a Deus passou. E cotava-se numa única seguradora ou tu cotava em mais de uma seguradora? Porque hoje em dia utiliza-se de software multicálculo, que tu calcula em diversas seguradoras do mercado para achar a melhor opção para o cliente, vinculada a preço e cobertura. Nessa época, que era bem mais complicado fazer um cálculo, provavelmente não tinha essa possibilidade de cotar em diversas seguradoras, né? Não, eram poucas opções. A própria corretora tinha um cadastro pequeno. Era uma corretora simples, era uma corretora modesta na época, né? Mas eu recordo que 4, 5 companhias, quando muito. E normalmente a gente pegava uma empresa e se especializava nela. Eu dentro do nosso grupo, eu vejo que muitos colegas às vezes me ligam para esclarecimento de dúvida. Eu sou bom de condição geral, tá? Eu gosto muito de ler condição geral. Confesso que tenho me sentido um pouco ultrapassado. Eu dei uma pausa, né? A questão de pouco tempo atrás e agora estou voltando. E aí a gente vê quanto as coisas mudam. Mas eu lia muito e o fato da leitura me possibilitava ter propriedade na informação. Então, eu me orgulho de dizer que, assim,
eu estudava bastante seguro. E o fato de estudar bastante ajudava daí quando surgia alguma dúvida. Mas era que nem tu falou, não eram tantas opções, não. Eram 4, 5 empresas e normalmente tu te agarrava a uma delas, até pela questão do atendimento comercial e tudo mais. É muito diferente do que é hoje em dia. Sim, eu ia perguntar nessa onda, como era o atendimento comercial naquela época? Nós não tínhamos quase contato com a seguradora, era muito raro. Até porque, na verdade, a minha cidade, a gente brinca, né, que não é tão do interior, porque é a segunda maior cidade do estado, eu sou de Caxias, né? Mas assim, a gente não tinha tanto contato com o comercial. Era a referência do atendente lá que nos esclarecia as dúvidas do dia a dia. E nem perto do número de informações que a gente tinha, porque, como você falou, na época não tinha internet, né? Na verdade, era na base do livrinho e, sem sombra de dúvidas, as informações chegavam muito mais lenta, né? Eu lembro da época do disquete, que o comercial da seguradora vinha no teu escritório para atualizar. Aí ele botava um disquete, quando chegava no 7º, caía, tinha que começar tudo de novo. Então, tu imagine, né? Eu passei um pouco por isso, vou entregar um pouco da minha idade aí, uns 15 anos atrás. Não era o disquete, mas era enviar documentação de sinistro por fax. Sim, eu também Tu tava lá na página 15, caía a ligação, tu tinha que começar tudo de novo e enviar todas as folhas de fax de novo. Então, assim, as coisas evoluem muito rápido no mercado seguro. Eu me lembro que quando eu entrei na minha primeira corretora, eu começava a escutar o barulho do fax à noite pra dormir. Tamanha era o meu pavor de cair aquela ligação e ter que começar tudo de novo. E era Itaú, foi a última seguradora que aboliu o envio da documentação por fax. Na sexta-feira eu lembro que os gerentes de companhia diziam que trocavam rolos e rolos, né? Porque era o dia de você dar a cobertura pro final de semana, aquela proposta que precisava transmissão. E como passou rápido, né? Como modernizou rápido, né? Como evoluiu. E a pandemia acelerou ainda mais as mudanças, né? Hoje, da minha equipe de funcionários, praticamente quase metade trabalha de home office. Tanto é que alguns funcionários meus não são nem da mesma cidade. E o atendimento continua com tanta qualidade quanto era antes, né? Então, o nosso cliente se adaptou também. Eu digo que o mercado, o profissional, ele evoluiu, mas o cliente também se habituou. E o fato que eu digo da gente estar antenado, estar atualizado, é porque hoje em dia o cliente sabe tanto ou até mais que você. E por isso que eu digo que eu estou me sentindo que preciso renovar, né? Preciso voltar a ler minhas velhas condições gerais. Falando em pandemia, a gente já sabe que é um assunto já que passou bastante tempo, mas como é que foi o impacto da pandemia na tua operação? Tu sabe que eu vivenciei uma situação bem pitoresca na pandemia, por causa que, assim, durante muito tempo, o meu escritório foi em casa, né? Como eu brinquei antes, né? Naquela época a situação não era tão legal, então eu morava em cima e tinha o escritório embaixo de uma casa. E gringo, né? Não gosta de gastar, sempre querendo economizar, né? A situação foi melhorando, mas eu mantive o escritório ali. Porque eu me mudei para um outro imóvel ali muito próximo do escritório antigo, e aí a gente transformou tudo, tanto em casa, tanto em cima quanto embaixo. E foi passando, e eu acho que vocês devem lembrar, teve uma época que vocês fizeram o cartão digital, onde na verdade você mandava aquele PDF, né, e daí você clicava lá no ícone do WhatsApp, no ícone da rede social, e tinha um ícone que era a localização. E eu não quero exagerar, mas antes de nós fazer esse cartão digital, acho que fazia uns 2, 3 meses que a gente fechou uma pólice significativa, uma pólice grande com um cliente lá de São Paulo. E a gente começou naquela ânsia, né, de divulgar, mandamos o danado do digital. E aí ele me liga, assim, bem assim o áudio, né? Marcos, eu tô dando uma olhada aqui, é numa casa? Bem assim, né? Eu digo, sim, é numa casa, porque ele, não, só para saber, né? E aquilo me deu um estalo e a pandemia foi em 2020, né? Tô perdido, 2020. Em março de 2020. Eu tenho na corretora como sócia a minha cunhada, que é a Fran. A Fran foi a minha primeira funcionária. E a minha esposa, que trabalha junto comigo lá. Isso foi por volta ali de agosto, setembro, né? E aí eu conversei com ela e disse, nós vamos mudar de endereço. Ela, mas como mudar de endereço? Acho que fazia uns 5, 6 anos que nós estávamos lá na casa, lá, né? Eu digo, nós vamos mudar de endereço, sim. Eu digo, o cara falou mal do nosso escritório. E aí, elas, não, mas vai mudar para onde? Onde é que já se viu querer mudar, né? Eu digo, eu não sei. Em plena pandemia. Não, aí que tá, foi 2019 ainda. Tá. E essa decisão foi tomada ali por volta de setembro, enfim, praticamente no último trimestre. Se eu contar para vocês que em dezembro a gente estava na sala nova, com móveis e tudo estruturadinho,
e em março do ano seguinte vem a pandemia. Olha, Marcos, eu vou te dizer que não foi só tu que passou por isso. A gente aqui na Matriz também estava expandindo o time e ampliamos, pegamos a sala ao lado e aí contratamos móveis sob medida, como todo mundo aqui deve vivenciar, não acredito que seja só eu, móvel sob medida sempre atrasa. E a previsão dos móveis era para chegar em fevereiro, os móveis não chegaram em fevereiro, chegou em março e veio a pandemia, a gente nem usou a sala. Ficou uma sala toda nova, decorada, com os móveis fechados ali por acho que 1 ano e meio, 2, e a gente também não conseguiu utilizar. Então tu não tá sozinho nessa. Não, foi muita gente que passou por isso. Mas tu sabe que assim, ó, a minha visão inicial de quando eu decidi fazer a mudança, porque, tipo assim, a gente finalizou a sala em dezembro, até ali por meados de fevereiro, março, ainda tava aquele chove não molha, fecha, não fecha. Eu digo assim, a gente vai mudar de sala para trazer um ambiente melhor para o cliente, para, na verdade, até a gente se orgulha em dizer, né, que somos uma das maiores empresas de seguro do sul do país, não combinava o discurso com a apresentação do imóvel. Então, o motivo da mudança era basicamente esse. E eu achei que a mudança ia ser mais externa, mas no fim acabou sendo interna, porque a gente trouxe uma qualidade bem melhor do ambiente para a equipe. De um lado, a gente tinha uma casa que tinha os cachorros, né? Que você ia mandar o áudio, você mais ouvia o cachorro acuando do que o áudio. E do outro lado tinha a oficina do meu irmão, que o martelinho, né? Então, imagina, era pec. Era o dia inteiro. Quando não era o cachorro, era o meu irmão batendo. Então, a mudança da sala, embora tenha ficado fechado um bom tempo lá, foi, sem sombra de dúvida, muito melhor para a equipe. E hoje, na verdade, a gente já está lá estabelecido, vai fazer praticamente já 5 anos já, né? Como passa rápido, né? Muito rápido mesmo. Passa muito rápido. E aí, não tentando seguir uma linha de desgraças, mas dando um passo alguns anos à frente aí, a questão da enchente afetou muito a tua operação. Caxias foi uma parte que a gente sabe que não foi muito atingida por águas, mas teve alguma questão de desmoronamento ali na região da Serra. Como é que foi isso para ti? A gente começou por intermédio de uma amiga que se juntou lá, a gente uniu forças lá com o Seguro Agro. Então a gente teve muitos acionamentos. Teve uma noite que a gente atendeu 160 chamados, né? O granizo, a chuva, os desmoronamentos. Em relação a sinistros de automóvel e RE, a gente até não foi tão impactado, porque realmente a nossa região é uma região alta, região de serra, né? O que a gente teve bastante foi isolamento. A cidade praticamente ficou por alguns dias quase que ilhada. E os casos de sinistro que a gente teve, praticamente quase todos eles estavam no aeroporto. Clientes que vieram viajar e daí deixaram os carros em andares térreos, né? E aí foram afetados. Eu lembro que no somatório da empresa toda, a gente fez um levantamento na época, eu acho que a gente teve perto quase de uns 1.000 itens de automóvel sinistrado. Eu lembro que Caxias chegou em torno de 60, 70 casos, né? Mas a gente teve algumas regiões, principalmente a região de Lajeado e Arroio do Meio, que foi muito afetado, né? Lá, infelizmente, foi muito severo, né? E aí é nessas horas que entra o seguro, né? Essa semana eu recebi de um cliente, eu tô meio que mexendo nas redes sociais, né? E aí recebi uma reportagem lá onde o cara falava mal do seguro. E, cara, eu confesso que eu fiquei brabo com aquilo, porque, cara, o seguro ajuda tanto e na situação da pandemia e na situação que o Rio Grande do Sul sofreu com o caso das enchentes, foram uma das primeiras empresas em prestar solidariedade. Eu lembro até que a gente fez algumas coisas, mas o mercado segurador naquelas horas de agonia, vamos dizer assim, se movimenta muito rápido. E esse é o DNA da gente que é prestador de serviço, que é corretor, se preocupar com o cliente na hora da necessidade. Eu sempre faço a comparação, né, que o seguro é muito parecido com o plano de saúde, né? Todo mundo paga, mas ninguém quer usar. Mas se precisar, é importante que funcione. E com um corretor profissional, sem sombra de dúvidas, ficou muito mais evidenciado. E ele tá usando todos os dias, né? Porque todo dia que ele sai de casa com o carro segurado, ele tá ali, o seguro tá ativo, né? E ele tem cobertura, né? Eu tenho muito dessa, assim. Parece que se eu sair, tipo assim, tá trocando de carro, é um bom exemplo, assim. Eu só saio com o carro da loja se o seguro já estiver contratado, porque parece que eu vou bater na primeira esquina quando eu não estou com a pólice de seguro ativa. E acho que é esse fato que é bem o que a Ana falou, assim. Tu não tá usando, mas ao mesmo tempo tu tá protegido, tu tá te sentindo seguro. E acontece muito, deve ter vários casos lá, Marcos, de cliente que bateu o carro, pegou o carro reserva e bateu o carro reserva também. Então, assim, porque a pessoa tá assustada com esse tipo de situação e acaba, parece que
sei se puxa, assim, mas a pessoa estava em estado eu não vou dizer o nome dela em respeito, né? Mas nós temos uma cliente especial, quando ela vai pegar o carro, ela gosta, é muito amiga, ela já está com a gente lá, eu acho que é uns 25, 26 anos, e eu vou junto com ela na locadora. E aí é muito engraçado, por causa que assim, ela tem aquele carro reserva que tem o automático com ar-condicionado, enfim, um carro, porque ela já não dirige mais o carro manual, né? E aí ela testa os carros. Ela conseguiu bater o carro dentro da locadora. Nossa! Então tu imagina a cena. Então quando ela precisa usar o seguro, a gente já começa, né? Olha, a dona fulana precisa, se prepare, né? E aí a gente vende com toda a assistência possível, porque a gente sabe que é aquele cliente que vai usar. Seguro na locadora. Contrate o plano mais completo que tiver, mas Marcos, tem... falando nessa tua cliente aí, tu deve ter muitos outros casos engraçados da parte. A gente sabe que seguro, às vezes, muitas pessoas acham que é na hora ruim, mas a gente, lá na minha unidade, a gente tem muitos casos, assim, curiosos de situações onde tu não imagina como é que aquela situação aconteceu, assim. Tu lembra alguma aí que seja engraçada para compartilhar com a gente? Rapaz, eu me orgulho em dizer que vai fazer 30 anos que o nosso 24 horas lá não desliga. E normalmente no final de semana, fora do horário comercial, o telefone está quase sempre comigo. Eu brinco, né, com os clientes que às vezes querem falar comigo, porque na minha equipe nós somos uma turma relativamente grande. E durante o dia, o telefone fica no escritório, né? Mas as demandas de atendimento e tal, quase, eu te diria que, eu não vou dizer na totalidade, mas eu diria que mais de 90% é tratado no WhatsApp. Porque como você tem setores específicos tratando de um determinado caso, fica mais rápido, mais eficiente o atendimento por ali. E a questão do registro também. Mas a gente tem algumas situações assim de ligação de pessoa embriagada, ligação de pessoa solicitando guincho e o ponto de referência é placa de pare ou igreja, né? Eu tô aqui perto da pedra, situações de capotamento, situações... Mas uma que eu gosto de contar, e essa é bem antiga, quem for corretor mais antigo talvez vai lembrar. Tem uma cobertura muito interessante no seguro, que é o motorista substituto ou o motorista amigo. Essa campanha foi lançada por uma seguradora anos atrás, e o motivo dela ter sido lançada era porque o pessoal imaginava que durante a época de carnaval, né, o cliente poderia talvez beber e antes de bater o carro, solicitasse um motorista para evitar o sinistro. E daí diz que toda a seguradora ficou de prontidão para ver quem era o primeiro bebum que ia ligar, né? E aí diz que ficaram na expectativa, né? Vamos ver quem é que vai. E a pessoa que fez a ligação foi uma senhora. Era uma senhora que ela era viúva e ela tinha ido no médico e feito aquele exame de dilatação da pupila e ela não conseguia dirigir. E aí ela, enfim, lembrou de ligar para o seguro e, eu estou impossibilitada de guiar, eu queria saber se tinha alguma coisa. E foi muito engraçado porque naquele mesmo ano ela virou garota propaganda da campanha. E aí acabou acontecendo o seguinte, não lembro exatamente agora qual é que era a empresa, mas para resumir ela dizia assim, né, que se você não está bem para guiar, né, conte com assistência. E se você não enxerga, também, dizia ela, né? Então ficou uma coisa muito legal na época, né? E virou uma campanha. É que você é jovem ainda. Dessa história. Mas o motorista substituto foi criado assim. Eu ouvi um caso especificamente da Porto Seguro, eu não lembro, era algum profissional da Porto que estava participando de um podcast contando a história da criação do motorista amigo que a Porto Seguro tinha. E ele contou que num único dia foi utilizado 24 vezes pelo mesmo cliente. Ele usava o motorista amigo para levar o carro de um bar ao outro. E aí a seguradora teve que modificar algumas regras nas condições gerais lá para limitar o número de utilização. Então, assim, na parte de seguro, a gente sabe que tem muito esse tipo de coisa. A seguradora tem que ficar atenta, porque senão o cliente acaba explorando algumas falhas que tem no sistema. E eu não sei se foi contigo, mas eu lembro que tinha um caso lá em Caxias que a seguradora, desconfiando de um processo de sinistro, foi fazer uma sindicância e foi no local do acidente. E aí lá eles entrevistaram uma senhora e tinha um cara... Esse aí mesmo. Isso não é exclusividade da nossa cidade, tá? É a profissão, é o batedor profissional de carro, né? Infelizmente, Rogério, eu sempre digo assim, né? O seguro no nosso país em geral, até pela questão cultural, ele se torna um custo muitas vezes mais elevado por um uso de forma errada. Né? O que eu digo uso de forma errada? Aquela coisa que aumenta, que agrava o dano. Bati meu carro, quebrou um farol. Aí eu vou na oficina, o cara da oficina, vai ficar diferente. Aí o outro quebrado também, e isso aumenta custo. Mas o mais grave é os acidentes forjados.
né? E foi justamente esse, foi comigo lá esse caso que você comentou, muito bem lembrou. Eu costumo brincar assim que eu já tenho um faro, até pelo fato de trabalhar, mas assim, batida fora de horário, em rua sem movimento, num cruzamento que não passa ninguém, e o terceiro é um carro velho, cheira a fraude. Aí eu digo assim, né? Se eu que sou corretor sei disso, que dirá o cara que trabalha dentro da companhia. E na época a seguradora suspeitou. E aí eles foram nesse local, até porque acontecia uma certa quantidade de acidentes com frequência. E aí diz que conversa vai, conversa vem, resolveram entrevistar as casas do lado. E aí a conversa foi exatamente essa. Foram lá, a senhora... Porque eles queriam detalhes do acidente, né? Ela, os de capacete. Aí os caras, mas como assim de capacete? Estão aí todo final de semana batendo o carro, diz ela. E aí realmente foi descaracterizado, né? A gente teve até, eu não sei se vocês têm conhecimento disso ou não, mas em todo o território nacional existe o sistema de câmeras. As seguradoras compraram já há algum tempo o sistema que faz o monitoramento dessas câmeras e aí eles conseguem também, enfim, ter acesso e tal. Nós tivemos uma cliente agora há pouco tempo atrás que reclamava que tinha quebrado uma peça do carro, eu não vou dizer qual, porque senão ela vai, talvez ela nos assista, ela vai lembrar, mas assim, ela reclamava e ela reclamou muito contundente assim dessa peça. Aí foi muito engraçado, né? Porque a seguradora perguntou exatamente quando é que era a data do acidente e eles mandaram a foto do carro dela passando por uma dessas câmeras 3 meses antes, né? Aproximando bem direitinho assim e a peça já faltando. Olha, como a sua peça já estava faltando no mês tal, né? Infelizmente ela não vai ser paga, né? Esse sistema é um sistema que você já deve, você que está assistindo ou ouvindo, já deve ter passado numa rodovia diversas vezes que tem um radar, mas não é bem um radar. No Waze aparece com um xizinho em cima. Esses são sistemas de câmeras que eles utilizam principalmente para a parte de segurança e saber aonde um veículo está passando em algum determinado momento, mas também agora as seguradoras têm acesso a esses sistemas e conseguem ver se o veículo já estava batido ou não. Então, e muitas vezes agora eles conseguem até não solicitar mais a vistoria do seu carro quando você faz um seguro novo, porque esse carro passou nos últimos dias ou semanas em alguma desses pontos e a seguradora sabe que o carro está em perfeitas condições e aí isenta a vistoria. E eu gosto muito de dizer, Rogério, que assim, o seguro hoje ele tem um preço justo. Às vezes a gente, o seguro está muito caro. Por que muitas vezes encarece? Porque é usado de forma errada. E é a velha história, né? Seguro, a história mostra isso, é mutualismo. Onde eu tenho um uso constante, uma severidade de acionamento, todo mundo paga mais caro. Então o que eu sempre digo é assim, contrate um bom seguro, contrate uma boa apólice, mas use adequadamente, porque cada vez mais os mecanismos estão aí para fazer o certo. Eu sempre digo que quando eu vejo alguém falando mal de seguro, eu já tomo partido e defendo, porque eu entendo assim, em 30 anos de profissão, claro que empresas erram, a gente comete equívocos, mas assim, se nós for traduzir aí numa linha, a grande quantidade de acertos, e muitas vezes a companhia paga até mesmo quando não deveria pagar. Eu já tenho comigo lá um bom tempo, porque assim, a gente explica as regras de como funciona e qual o risco que corre querer contratar errado. Porque a seguradora ela nunca confere na contratação, ela vai conferir no uso. E se você não fez um uso adequado, uma contratação correta, você vai ter algum tipo de dissabor. E muitas vezes pode ser a negativa, né? Então, na dúvida, né? Faz certinho, o né? princípio da boa-fé, né? E você sabe que os números corroboram muito isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que é uma falha nossa, enquanto mercado segurador, não divulgar mais esses números? Por que eu te digo? A gente tem números fechados de 2024, segundo a CNSEG, foram aproximadamente 750 bilhões de arrecadação no mercado segurador e aproximadamente 450 bilhões de indenização. Então, veja, é mais da metade, né? Mais de 50% de indenização do que foi arrecadado. E muitas vezes falta essa percepção do segurado. É falta nossa de divulgação, esses dados? Culturalmente, nós brasileiros, e aí me incluo, porque na verdade a gente que faz parte do mercado deveria divulgar mais, a gente não tem um pensamento com a prevenção. Eu sempre brinco, né, que seguro não dá prazer, né? Eu vou lá, eu me presenteio com uma roupa, com um eletrônico, com uma viagem, com um carro, isso eu tenho um prazer. O seguro não. Eu contrato com uma prevenção futura que talvez nem sequer eu use.
Ou melhor dizendo, talvez nem sequer eu acione, porque usar é que nem você disse, né? O fato de eu não ter um acionamento não quer dizer que eu não esteja usando. Mas culturalmente a gente não está preparado. E aí a gente vê uma dificuldade muito grande do nosso povo em várias outras áreas. Eu acho que, na verdade, deveria estar mais à disposição, talvez uma linguagem mais simples, que é o que muitas empresas aí que estão vindo, vocês, essa gurizada aí, num novo formato, numa nova linguagem, aproximar mais o cliente para que ele entenda. Porque hoje ainda tem um mercado muito grande para ser... Quando a gente fala de ramos de penetração, o automóvel, que é um dos mais explorados, se bem que na pandemia o vida ultrapassou, né? Mas beira ali 30 e poucos por cento. Então tem um mar de gente aí para ser impactada. E é a garantia na hora ruim. Eu sempre brinco que o seguro é a transferência da despesa para alguém que pode pagar, né? Então, esse deveria ser o pensamento. Mas não existe assim um interesse, eu não vejo esse movimento nem até agora e nem nos próximos anos. Eu acho que ainda a gente tem um longo caminho a percorrer. E há quantos anos esse percentual não muda, né? Porque quando eu entrei no mercado de seguros, eu escutava, a cada 10 veículos, 3 tem seguro. Hoje, passados aí tantos anos, a gente permanece com o mesmo percentual. E assim, mesmo com o surgimento das proteções, que é um outro produto que atinge um outro cliente, que atende num outro formato, mas mesmo com as proteções ainda é um universo de pessoas e bens desprotegidos. E o que eu acredito que deve acontecer é iniciativa das empresas se juntarem mais e a gente também divulgar, né? Talvez facilitar, porque hoje eu te digo assim, às vezes a gente seguido lá tem essa conversa, ou às vezes em outros lugares, o corretor de seguro vai se extinguir, vai acabar. Eu ia te perguntar isso. Mas vai acabar o corretor de seguro? Eu escuto há 15 anos isso. Pois o que acontece? O seguro ainda ele tem algumas peculiaridades assim que não é tão simples. Eu brinco assim que o caminho não é tão amigável, né? Você ainda tem algumas pegadinhas, seguido a gente se depara, mas o seguro tá igual. Eu digo, não tá igual. Aí você vai olhar, mas eu não sabia, não entendo. Eu digo, por isso que você precisa de um profissional. Então, quando eu vejo assim que o corretor de seguro vai acabar, não vai. Não vai. Primeiro porque o nosso mercado não está preparado para isso. E segundo que assim, pessoas compram de pessoas. Eu acho que eu até compartilhei com o Rogério quando eu decidi ter essa iniciativa. A gente está testando lá e está, eu ia dizer, perdendo os fios de cabelo, né? Mas eu já não tenho mais, né? Mas assim, a gente está queimando um fosfato lá para fazer funcionar um robô de oferta de seguro residencial. Cara, não vai. Não vai. Ele tem uma linguagem, não se acerta. A pessoa faz uma pergunta complexa. Então, assim, ainda tem um longo caminho para percorrer. Mas o bom profissional... a pessoa que se especializa e que dá um atendimento com dedicação, com carinho, com presteza, pode vir começar a trabalhar hoje, que com certeza vai se aposentar na profissão. Tem muita coisa para fazer. Eu, como falei para vocês, eu me considero uma pessoa, eu não vou dizer realizada, mas bem na minha empresa. Considero que tivemos sucesso com aquilo que fizemos e a gente percebe o quão melhor ainda poderia ser se você fizesse pequenas coisas a mais que hoje você sabe. Então, de você estar disponível, em tudo que a gente faz, a gente é assim. Você é mulher. Provavelmente o local onde você faz a tua beleza, o cabelo, a unha, o lugar onde você compra roupa, é lógico que você quer pagar um preço mais em conta, mas você não se importa de pagar um pouco mais se tiver alguém que dedica atenção, que se mostra solidário, que está disponível. Todo mundo, sem exceção, aceita isso. Eu quero pagar pouco, mas eu aceito pagar um pouco mais se eu perceber que naquela oferta tem valor. Isso é estatística, é estudo. O preço acho que vem em 5º lugar entre as opções de decisão. É atendimento, agilidade, credibilidade. Então, a gente vê tantos corretores na própria operação, né, Rogério? Trabalhando com comissionamento alto, trabalhando com uma carteira boa, sem nenhum risco de... eu em toda a minha história da corretora, a gente nunca teve um mês que a gente tivesse decréscimo. O que eu digo de 2024 em comparação a 2025, a gente nunca deixou de crescer. Então, se há 30 anos é assim, eu não acredito que vai mudar aí nos próximos anos. E principalmente com uma facilidade de seguro que está vindo. A gente está percebendo algumas
tecnologias, por aplicativo, o que você paga conforme você usa, o liga, desliga do seguro. Então, acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer ainda, mas sem sombra de dúvida o corretor não vai acabar, não. Eu comecei a trabalhar com seguro, eu tinha 17 anos. Hoje eu já tô com 33. Então aí não um percurso tão grande quanto o teu, mas desde o início sempre foi uma preocupação para mim. Será que eu não tenho que olhar outra opção de negócio ou outra profissão? Será que a profissão de corretor de seguros vai me levar, vai me sustentar até a minha aposentadoria? Essa sempre foi a minha principal dúvida, assim, por muito tempo. E com o passar dos anos sempre tinha um novo da vez. Então, a primeira vez foi os sites de venda de seguros online. Eles vão acabar com o corretor. Depois, as empresas de multicálculo vão começar a vender, vão acabar com o corretor. As seguradoras vão vender direto, vão acabar com o corretor. E isso nunca aconteceu, né? Foi uma coisa que foi sempre medos que eu fui tendo, e tanto é que hoje em dia essa é uma das minhas menores preocupações. Claro que eu já estou mais velho, já estou mais próximo da aposentadoria, mas agora a onda da vez é a IA. E como tu mesmo falou, tu está construindo ali um robô para interagir com teus clientes e oferecer um seguro residencial. Eu participei até de alguns testes junto contigo. E é uma coisa que não me preocupa hoje. Como tu mesmo falou, o cliente compra de pessoas, né? A pessoa tem que estar ali preparada para atender e tirar as dúvidas. E por mais que seja uma IA muito bem treinada, muito bem feita, ela vai dar uma derrapada em algum momento e provavelmente o cliente vai escolher a empresa que tenha um humano por trás preparado para agir nesse momento. Então, acho que assim, a IA vai ser um facilitador no processo do corretor, mas continua ainda tendo um corretor por trás que vai estar preparado para entrar no momento certo quando um problema acontecer. Porque problemas acontecem. O que torna uma empresa melhor de uma empresa pior é o quanto rápido e eficiente tu é para solucionar esse problema quando ele acontece. Então, assim, entrando nessa parte aí de aposentadoria, como é que tu vê aí para frente os próximos anos? Quais são os teus planos? Como é que tá Marcos do futuro? Primeiro que eu quero deixar bem claro que o senhor não está liberado para se aposentar. Já vamos deixar isso bem claro e combinado aqui com testemunha que eu quero o senhor na presidência por mais um bom tempo lá. Mas assim, Rogério, essa situação é bem engraçada porque para vocês terem uma ideia, assim, para resumir rapidamente o que é o piloto lá, o teste que a gente está fazendo. A gente está com uma lista lá de 8.000 contatos, né? O robô ele está disparando em média lá de 80 a 100 contatos dia. E a ideia é assim: olá, Ana, eu sou a... Ela em algum momento, eu não lembro agora exatamente qual é a nomenclatura, mas ela fala alguma coisa que ela é inteligência artificial e tal. E ela está preparada para interagir com mensagem e com áudio. Então, se tu responder em áudio, ela responde em áudio. E assim, uma expert em condições gerais, sabe tudo, não esquece, não fica braba nem nada. Só que foi muito engraçado um caso em específico, porque a cliente foi falando, perguntando. E em algum momento daí ela perguntou, tá, mas vem cá, eu tô falando com um robô? Aí ela respondeu novamente, sim, eu sou uma inteligência. Não, eu não quero comprar de vocês. Ou me bota um humano, aí eu não vou seguir adiante na conversa. Então, acho que assim, é como você falou, vai ser uma ferramenta que vai facilitar o trabalho do profissional. Eu entendo que hoje o grande segredo do corretor é trabalhar o multiproduto. O Rogério é meu cliente no automóvel, em algum lugar ele mora. Eu posso proteger a casa dele. O Rogério viaja. A hora que ele viaja, ele precisa ter um seguro-saúde, um seguro que, na verdade, se por acaso o plano dele não der atendimento, ele está protegido. O Rogério vai trocar de carro, eu tenho uma opção de repente, oferecer para ele um complemento, se ele vai emendar valor, se ele vai fazer um financiamento. Então, eu acho que o grande segredo hoje do corretor é ele ser um multiprodutos, onde o cliente precisou de alguma necessidade, ele vai lembrar. Eu laço, na minha cidade, eu sou referência. Eu indico desde o sapateiro, o eletricista, o encanador, a oficina. E tanto é que já há alguns anos a gente começou com outros projetos, né? A gente começou com a questão da oficina, a oficina do meu irmão, mas na verdade eu auxilio lá. Não faço mais parte da divisão de ganhos, né? Mas o ajudo muito. E recentemente a gente começou também com a locação de veículos, né? A gente, na verdade, compra carros sinistrados, conserta e coloca à disposição para locação. E os nossos clientes são os estrangeiros, tá? A gente loca muito para haitiano e para venezuelano, né? E são bons clientes, viu? O pessoal, na verdade, loca, paga direitinho e tudo. Então, eu acho que o segredo do corretor é ele estar presente e principalmente dizer para o cliente que ele tem essas facilidades. Se mostrar disponível, né? Se mostrar interessado em ajudar.
Relacionamento não é uma coisa que se terceiriza, né? E não tem possibilidade de você criar relacionamento com alguém lembrando a renovação do seguro alto. Perfeito. Que esse é o grande problema. Eu sempre digo assim, é muito mais fácil você negociar com amigos. É muito mais fácil você resolver um problema quando acontece com um amigo. Então se aproxime do cliente. E uma coisa que eu digo assim, ó, é triste, Rogério, porque poucos corretores fazem, tá? Faça uma entrevista com o cliente uns dias depois do envio da apólice. Como é que foi sua experiência? Como é que você gostou de ser atendido? Como é que você... O que você acha que a gente poderia fazer diferente? Né? E nesse momento você tem um excelente motivo para dizer, olha, eu também trabalho em outras áreas. Pedir indicação, né? Poucos corretores fazem isso. Eu sempre digo assim que as ideias mais simples são as que mais dão certo. Às vezes a gente elabora demais um plano e o que está faltando é botar em prática. Eu vejo uma classe, assim, dos corretores que tem vergonha de se apresentar como corretores de seguro. Eu tenho orgulho, todo lugar que eu chego, eu sou corretora de seguros. E esses dias, recentemente, aconteceu uma situação que me causou, assim, uma estranheza, porque a gente precisava de um comprovante de residência e o corretor me disse, né? Mas como que eu vou entrar em contato com o meu segurado para pedir esse comprovante? Eu falei, você vai entrar porque você é o corretor dele. Marcos, Ana Júlia, sua corretora de seguros, tudo bem? Preciso do seu comprovante de endereço para enviar para a seguradora. Não, mas como eu vou fazer isso? Então só falta se esconder atrás de uma pilastra antes de falar que é corretor. Eu acho que às vezes as pessoas não querem fazer o óbvio, né? Tem receio, tem medo de se expor. Mas a nossa profissão é tão bonita, né? Eu tenho muito orgulho. Eu acabei, na verdade, fugindo da resposta, Rogério, mas eu acho que tu comentou alguma coisa sobre sucessão, né? Sim, quero saber quais os planos do Marcos aí para o futuro, os próximos 10, 15 anos, além de andar de bicicleta. Quais são os planos do Marcos para o Marcos e para o Pedro? Tem um passeio para a África o ano que vem, se você quiser vir junto, tá convidada. Eu ia dizer. Férias, Rogério. Vamos negociar. Sabe, Rogério, que assim, eu já comentei isso antes, eu fui muito feliz nos meus direcionamentos e eu tenho a sorte de trabalhar com a minha família e agora, nos últimos anos aí, com os meus filhos. E lógico, tem um grande caminho para percorrer, mas assim, aparentemente eu sinto que eles gostam de trabalhar. A impressão que eu tenho, e eu até participei agora recentemente de um evento que a gente foi até São Paulo fazer o encerramento de um programa que justamente trata disso. Muitos corretores envelheceram, os filhos foram para outras atividades, para outras profissões, e embora tenha uma empresa legal e tal, não tem para quem deixar. E aí a questão da sucessão é um complicador. Eu costumo dizer que assim, muitas vezes os filhos vivenciam aquela parte que parece que não é legal, porque é o pai reclamando de um sinistro, da seguradora que não respondeu no prazo, de um atendimento do 24 horas de noite que teve que ficar acordado. Então, para quem escuta, eu quero, não, mas espera lá, eu não quero isso para mim, onde é que já se viu? Eu não posso. E se esqueceu de contar a parte boa da profissão. Eu ajudei uma família, eu mantive ela numa situação de estabilidade. Quando a casa pegou fogo, a gente foi lá e ajudou a reconstruir. Então, acho que essa é a parte legal da profissão e que encanta as pessoas em quererem continuar. E eu conto isso muito. Claro que a gente fala, como você brincou antes lá, desgraça também. Mas a nossa profissão ajuda muita gente. E eu te digo assim, ó, eu fiz muitos amigos através da minha profissão. A gente ajudou muitas pessoas e eu também tive a oportunidade de conversar com muitos colegas. E assim, como é legal como o corretor se ajuda. Claro que em todas as profissões tem as suas exceções, eu sempre digo, tem aqueles tranqueira que na verdade incomoda tanto que dá um desânimo, mas graças a Deus é a menor parte. Eu tive uma situação agora recentemente com essa viagem que eu fui até São Paulo, a gente acabou pedindo ajuda por uma outra colega de uma outra unidade, a Josi, que eu quero muito bem lá, e ela foi fazer a visita com a minha funcionária. E a minha funcionária voltou encantada da visita, porque ela disse, nossa, como ela faz coisas diferentes que a gente não faz aqui. Então, tu vê o quanto essa troca é importante. A própria Sustentare é a prova disso. Nós nos unimos pessoas de outras cidades, com outras culturas, com outros conhecimentos, com outros poderes aquisitivos. O pessoal brinca que a gente só deu certo porque era cada um numa cidade, né? Eu tenho minhas dúvidas. Mas, trazendo a parte boa, né? Eu digo para vocês assim que o corretor, em geral, é muito unido. É uma classe que, na verdade, na grande maioria das vezes se ajuda.
Então, essa situação da sucessão lá, eu acredito que assim, eu acho que está muito bem encaminhado. A gente nunca sabe o futuro, nunca sabe o que poderá acontecer, mas eu sinto que eles têm prazer. E quando eles começaram a trabalhar junto comigo, eu comentei muito sobre isso. Eu digo, vocês têm responsabilidade. Aquela resposta que você demora é alguém que está sem carro. Aquele sinistro que você demorou para encaminhar o andamento é o elevador que está parado. Aquele cliente que você demorou para dar uma resposta, ele está dependendo talvez de uma consulta, alguma coisa assim. Então eu sempre procurei inserir neles muita responsabilidade, que realmente a nossa profissão é uma profissão importante. A gente lida com pessoas, com bens, e muitas vezes aquilo que o cliente está dependendo para receber é só o que ele tem. Então um atendimento ágil com certeza vai fazer com que ele marque e naturalmente continue sendo fiel a gente. E eu acho muito legal, eu já tive oportunidade de estar com os meninos, enfim, com a sua família, né? E o quanto isso é integrado neles. Eu me recordo de uma situação que eu dei muita risada, eu conversando com o Marcos, e aí a gente brincando, ele falou, eu vou falar pra você igual meu pai fala, eu tô negociando um seguro já imaginando a comissão que eu tô gastando. Ah, boa, boa. Então, eu adorei. Boa. Eu falo muito isso lá. A gente sabe que assim, ó, eu tô tendo uma grata surpresa lá na empresa, porque a gente é um grupo razoavelmente grande. Nós somos ao todo em 12 pessoas no escritório. Tem depois alguns outros que daí são prepostos, são vendedores e tal, mas a equipe lá do dia a dia, elas são em 12 pessoas. E assim, a gente está fazendo um treinamento lá, já vai, portanto, acho que quase 1 ano e meio, e a gente tem feito encontros quinzenais. Os primeiros encontros é meio estranho, né? Porque ninguém quer falar nada. Se alguém fala é porque é puxar saco, porque a ideia é ruim e tal. Então vai um certo tempo até o pessoal se habituar com isso. Mas como é legal quando o pessoal começa a entender que a crítica, a troca, aquele momento lá é para melhorar o de todos, né? Às vezes aquela ideia que eu tô receoso, ela pode ser complementada. Eu estava hoje de tarde, antes de vir para cá, antes de vir participar aqui junto com vocês, eu estava fazendo uma reunião lá com o pessoal e eu me empolgo, eu me encanto assim facilmente. E aí eu estava justificando com um cliente de por que a gente deveria agir naquele formato. E aí a menina que é a vendedora, ela disse, Marcos, eu fiz exatamente o que tu falou e deu certo. Ele respondeu, eu digo, claro que dá certo, eu digo, é só ir com convicção. Então, eu sou muito feliz mesmo em fazer o que faço. Então, lá na tua unidade, então tu vê os meninos tocando e tu indo andar de bike na África, é isso? Não é exatamente assim, né? Não me levante calúnias, né? Não necessariamente no ano que vem. Tá bom. Eu tô por mim que assim, já vai fazer esse aqui vai ser o 3º ano. Eu me dou ao luxo de tirar 90 dias de férias por ano. Esse ano eu quero bater o recorde. Vamos negociar. Mas assim, graças a Deus, Rogério, assim, a minha situação financeira é muito melhor do que um dia eu imaginei chegar. Então, a gente hoje tem uma situação tranquila. Graças a Deus, a empresa está bem. Então, qual é que é a minha ideia? Cada vez ir passando mais responsabilidade para eles. Hoje, lógico, eles ainda não tocam a operação. Eu ainda estou muito presente lá, mas eu faço com que eles participem de como que funciona a rotina. E principalmente tento colocar eles em situação de dificuldade. Eu sempre digo que você aprende fazendo. O treino, o teste lá é muito legal, mas nada como botar na prática. Treino é treino, jogo é jogo, né? Exato. E se você não vivencia aquilo, mesmo errando, tá? Mesmo errando, porque o teu maior aprendizado é no erro. Não adianta, no acerto é fácil, até uma jogada errada dá certo, mas quando você tem um erro, quando você tem uma situação assim que não era o que você gostaria de que acontecesse, é ali que você molda o profissional. Eu brinco, né, que desde pequeno a gente sempre fez porque a mãe fazia muito isso com a gente. A gente ia no mercado fazer uma compra e aí o troco vinha errado e aí, deixa assim, não, tu vai voltar lá e tu vai dizer. E aí a gente ia todo com medo e tal, então eu sempre fiz eles passar muita dificuldade. E até para eles que estão assistindo ou que vão assistir, né, se preparem, porque mais dificuldades vêm por aí, né? Eu acredito que isso melhora, tá, Rogério? Melhora, e principalmente quando erra, mas tem onde apoiar, né? Você dá um passo, mas você dá um passo que se por acaso precisar voltar, a margem é segura. Tenho certeza que os meninos estão no bom caminho aí. Eu trabalhei contigo, acho que 4 anos ou 5, e sempre me deu autonomia para fazer o trabalho do jeito que eu achava certo. E talvez algumas vezes tu até sabia que eu ia errar ou ia dar com a cara na porta, mas depois estava ali para me apoiar e fazer o negócio dar certo. E falando em erros, Marcos, o que foi um erro que tu cometeu na tua vida profissional
que hoje tu olha assim, nossa, como é que eu cometi esse erro, mas aquele erro te transformou numa pessoa melhor? Tem algum ponto assim que marcou a tua vida? Tenho. E isso para mim foi uma evolução muito, porque para mim foi uma parte muito característica da minha vida. Hoje, Rogério, eu te digo assim, ó, eu sem sombra de dúvida, eu ainda sou briguento, eu ainda sou ansioso, eu ainda muitas vezes sou nervoso, mas eu chego no final do meu dia assim, numa leveza, eu não fico com vontade. O que eu digo de não ficar com vontade? Se eu tenho um problema com a Ana Júlia, eu entendo que eu tenho que resolver com ela. Eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser educado. Agora, se ela levantar a voz comigo, eu também levanto a voz com ela. Então, hoje eu me coloco em situação de equilíbrio com qualquer um. E por muito tempo eu não fiz isso. Para quem conhece um pouco da minha trajetória, eu fiquei 8 anos sem tirar férias. Eu sou chorão, então se sair alguma lágrima aí, não se assuste. Mas assim, eu lembro que assim, ó, foi a minha época que eu menos ganhei dinheiro. As minhas férias era sair no sábado e voltar no domingo, né? Por 8 anos. E eu tive um sócio, e eu te digo assim, ó, ele era um cara muito bom. Mas o passar do tempo e o fato de eu não ter falado que o fardo estava muito pesado, acabou nos distanciando. E quando eu cheguei para falar, não tinha mais o que corrigir. Já tinha esgotado, já estava. Então hoje eu te digo assim, ó, eu aprendi com isso que a gente não deve ficar com vontade de fazer alguma coisa. Se eu tenho alguma coisa para te dizer, eu digo. E assumo as consequências, é lógico. Eu não sou imprudente, eu não sou petulante, eu não sou arrogante, mas assim, eu me coloco em situação de igualdade, seja com quem for. Seja com um cliente importante, seja com um cliente que tá brabo, seja com um cliente que às vezes dá alguma bronca lá, eu trato todo mundo com educação. Mas eu não deixo de falar o que eu tenho vontade. Eu não vivencio mais aquela situação, eu devia ter... Não, Então eu te digo assim que a principal coisa que eu aprendi foi a não me privar do meu sentimento. E por muito tempo eu fiz isso. E procuro passar essa dica para todo mundo que trabalha junto comigo, porque eu entendo que você precisa ser profissional. As pessoas não precisam gostar de você, mas você tem que ser correto e ser profissional. Às vezes eu tenho uma crítica para fazer para uma determinada pessoa e eu entendo que se eu fizer ela de forma gentil e educada, essa crítica é construtiva, né? Nós mesmos tivemos isso durante o tempo que trabalhamos junto lá. Embora eu desse bastante autonomia para vocês, porque eu realmente procurei tratar vocês exatamente como igual, embora vocês fossem mais jovens, eu entendo que assim, foi disso que a gente evoluiu. Foi dali que, na verdade, vocês criaram a segurança de poder tomar as decisões sabendo que ia ter quem apoiar. Então, eu te digo que se é que dá para considerar um erro, entre talvez outros que agora, na verdade, eu não lembre, mas o meu maior aprendizado foi não ficar com vontade. E eu entendo que um bom profissional, uma boa empresa se faz em cima disso, de valores daquilo que tu acredita e principalmente entendendo que a comercialização ela tem que estar em equilíbrio. A partir do momento que o cliente estiver levando vantagem ou a empresa estiver levando vantagem, isso não dura. Né? Então eu acredito que o maior aprendizado que eu tive na minha vida foi que depois que eu comecei a agir, muitas coisas aconteceram. A começar pela minha situação financeira que melhorou muito. Colocar em situação de igualdade eu acho que é um ponto muito importante. A Ana Júlia falou ali agora há pouco que alguns corretores têm medo de ligar para o cliente. E muitos deles eu acredito que tenham medo de ligar para o cliente porque não se colocam numa situação de igualdade com o cliente. Ele tem um carro muito caro, eu tenho uma casa muito cara, ele não deve ter tempo para me atender. Então, assim, eu acho que o fato de se colocar em igualdade deve facilitar muito as tuas negociações. E esse deve ser um fator também que faça ter uma unidade, uma empresa de sucesso, porque tu não fica com medo de ligar. Tu te coloca em situação de igualdade, liga para a pessoa e fala o que tem que falar, oferecer o que tem que oferecer. E se não der certo, tá tudo bem. Eu sempre falo assim, não pode ter medo de ouvir o não. O não a gente já tem. Pode ser que aquele cliente esteja procurando um seguro residencial, por exemplo, naquele momento e tu oferece para ele na oportunidade correta. Isso que você falou é bem interessante, por causa que assim, né, pelo fato mesmo de ter visitado muitos corretores, eu viajei durante o estado e durante muito tempo em parceria junto com o Arthur, que é nosso colega, inclusive, Arthur, um abraço para você, saudade, faz tempo que a gente não se encontra, né, a gente teve muitas situações, a gente visitou muitas corretoras, muita empresa e sempre teve muito presente o que era muito legal fazer e ao mesmo tempo o que não deveria ser feito. Às vezes a gente dedica tanto esforço, eu não estou dizendo que é mais ou menos importante e que nenhuma deve ser desmerecida, mas às vezes a gente se dedica tanto a um cliente pequeno, a um cliente que vai ter uma remuneração pequena,
e se coloca em situação de desvantagem quando o negócio é grande. E justamente o cliente que tem um potencial de pagamento mais elevado, ele sim valoriza um atendimento, uma exclusividade, uma agilidade. Então esse justamente é o que pode pagar mais. E aí você chega receoso. A comparação que você falou lá do Marquinhos, eu faço isso sempre. Quando eu vou negociar alguma coisa, eu já enxergo eu gastando o dinheiro da venda. E eu entendo que isso, na minha cabeça, me passa uma cronologia de que vai dar certo. E aí, nesse momento que eu crio a argumentação, para quando o cara me coloca alguma objeção, rapidamente contestar, ou dizer o que eu posso fazer para solucionar aquela dor. Então, eu sempre... E outro detalhe legal que tem é o seguinte, né? Eu entendo que se ele não comprar, a culpa foi dele, tá? Porque eu tenho certeza, eu dei o meu melhor naquele momento. Então, eu acredito que quando você faz com esse entusiasmo, realmente o universo conspira a teu favor. Claro que tem técnica, tem coisa. A gente está fazendo, como eu falei para você, já vai fazer mais ou menos 1 ano e meio que a gente tem constantemente feito algum tipo de atividade. E aí a gente vê uma melhora na equipe. Mas é normal, as pessoas são resistentes, as pessoas têm medo, as pessoas têm as suas crenças, então vai um certo tempo. E aí eu entendo que, assim, é importante alguém de fora vir falar, tá? Às vezes, na verdade, você fala, mas na maneira que você fala e pelo fato de você estar sempre presente no dia a dia, aquilo, de certa forma, perde a importância. Aí, às vezes, vem alguém de fora e fala exatamente a mesma coisa. Ah, que maravilha, nunca ninguém tinha me dito isso. Às vezes dá vontade de torcer o pescoço, né? Todo dia. Falo todo dia, né? Mas Tanto de casa não faz milagre. Não faz, né? Então, eu acho que, assim, faz parte aí da vida da gente e é assim mesmo. A intenção nossa com esse podcast é convidar unidades da Sustentare, pessoas do segmento de seguros, seguradores, para estar aqui com a gente e compartilhar esse tipo de informação, porque é a pessoa de fora dizendo. Então, assim, pode ser que uma unidade nossa assista esse podcast e fale assim, se eu fizer isso aqui, talvez seja muito bom, se eu fizer aquilo. Então, o que tu hoje daria de dica para um corretor que está iniciando, ou um corretor pequeno, hoje, o que tu falaria assim, cara, faz isso porque é uma coisa que eu fiz no passado e faço até hoje e dá certo? Eu entendo que a primeira coisa, o principal, entenda daquilo que você está falando. Eu acho que esse é o grande segredo. Hoje em dia, lembra que eu te comentei que eu me sinto um pouco desatualizado? O mercado está mudando muito rapidamente e são muitas opções. Hoje, a própria Sustentare, eu me atrevo a dizer que a gente trabalha com mais de 40 empresas. Não tem possibilidade de você conhecer profundamente todas. Mas aquilo que você comercializa, entenda, conheça. Hoje em dia está muito fácil a informação, internet, sistema, seguradora, treinamento. Então, hoje, a principal dica que eu dou é conheça aquilo que você está vendendo. Depois, treine. Eu brinco que o meu início de venda de seguro, naquela época era bem diferente, mas assim, a gente não tinha técnica, não tinha quem ensinasse, não tinha quem apresentasse, então a gente ia fazendo daquele jeito. Mas o meu início de venda de seguro era bater de porta em porta. Eu batia, pedia um copo d'água e até o cara devolver o copo, o cara tinha que me ouvir, né? Então, naquele intervalo ali, enquanto eu tomava... Era a sua chance. Tem um cliente meu, inclusive, ele tá usando o meu carro essa semana, né? Para ver o quanto ele se tornou amigo. Eu peguei ele num sábado de manhã, hoje, já faz muito tempo isso, foi logo no meu início, mas assim, para vocês terem uma ideia, eu fechei o seguro da casa dele naquele sábado de manhã. Ele tem o seguro da empresa, tem o seguro dos 5 carros dele, tem o seguro dos filhos, tem o seguro da casa da praia, tem o seguro... Então, eu acredito que esse sábado de manhã me rendeu ali tranquilamente mais de 10 apólices. Então, assim, fale com as pessoas, tenha orgulho em dizer que você trabalha e se coloque à disposição. Você não precisa ser o mais barato, você não precisa ser o mais rápido, mas você tem que mostrar interesse em, na hora que ele precisar de você, estar disponível da melhor maneira para solucionar aquela dor. E pode ser algo simples, pode ser num pneu furado, pode ser na indicação de um profissional, pode ser no momento de um sinistro mais grave, mas você mostrar interesse naquela hora que você está responsável. Uma coisa que a gente faz há muito tempo lá no escritório, a gente faz a negociação do acerto da franquia ou da despesa do cliente quando o nosso segurado não é culpado. Então a gente faz muito contato com o terceiro. Cara, a gente já ficou amigo de terceiro, já trouxe para dentro da carteira. Então assim, estude, treine uma boa abordagem, né? As objeções elas vão vir, então faça uma lista lá de maneira que quando surgir uma objeção você tenha um contra-ataque, conte para todo mundo que você trabalha na profissão
E, se possível, com a Sustentare, né, Rogério? Com certeza. Que com certeza daí esse caminho vai ser mais curto. Vai ser muito mais fácil. Eu acho que a insegurança, ela vem muito nessa linha da capacitação, né? Porque quando você não é capacitado o suficiente ou quando você não se sente preparado o suficiente para aquilo, para lidar com as objeções, né? Para o que o cliente vai te trazer, isso se torna essa insegurança de você ficar ali na retaguarda, né? Não vou ligar para o segurado, não vou encher o saco do segurado, não vou... É que é meio estranho quando você não está habituado com isso, você se expor. Porque, querendo ou não, é um momento onde você está exposto. O que mudou muito da minha época para agora é como você faz a abordagem. Então, isso eu convido em inúmeras coisas. Para isso, a gente poderia até marcar um segundo encontro para isso e eu já antecipo que eu não seria a melhor pessoa, mas posso indicar alguém. Mas mudou muito a forma da abordagem. Hoje em dia as pessoas não atendem mais o telefone, é uma dificuldade. Então uma dica que eu dou que para nós tem dado muito certo, coloque uma boa foto profissional no teu WhatsApp. É uma foto onde na verdade a pessoa perceba que está falando com uma pessoa e ligue pelo WhatsApp. Olha, eu diria para vocês que o índice de sucesso da ligação do WhatsApp para o telefone é mais do que o triplo. Como pode, né? É porque é muita ligação. Você atende e aí é operadora, e nada contra quem trabalha operadora, mas assim, é insistente porque é um serviço que você não pediu. De certa forma, quando a gente vai fazer a abordagem, eu recomendo que comece pela lista de relacionamentos. Né? Às vezes os amigos e a família vai ser os últimos que vão comprar, mas não tem problema, nesse período entenda como um treino, você está treinando, então ofereça, entenda ali uma melhoria de processo e realmente vai ter que se expor, vai ter que na verdade fazer, mas é desconfortável, mas ninguém fica bom no início, você só melhora com treino, então quanto mais fizer, melhor fica. Aí já tem uma ótima dica, tu ter um WhatsApp muito profissional te ajuda. Então hoje tem WhatsApp Business, pode botar uma foto, pode botar a lista de produtos, onde a pessoa consegue ver quais são os outros produtos que tu tem, que tu comercializa. Fazer uma abordagem, eu sei que sempre que eu vejo as mensagens da tua unidade tem muita figurinha, emoji, tu te comunica de uma maneira mais agradável com o cliente. E eu acho que isso é uma ótima dica assim, para as nossas unidades e para todos os corretores que estão nos assistindo. Eu queria pegar uma dica contigo, como é que tu trabalha, a gente conversou sobre isso no primeiro episódio, sobre agendamento. Eu sempre brinco e falo que não são todas as profissões e negócios que têm a previsibilidade de compra que o mercado de seguro nos traz. Então, o cliente comprou hoje, daqui a um ano ele vai comprar de novo. De ti ou de alguém. Como é que tu lá na tua empresa trabalha com essa previsibilidade de compra e trabalha um negócio perdido esse ano ou até mesmo um negócio que cotou contigo esse ano e acabou não fechando? Eu tenho uma brincadeira que da mesma maneira que você faz, eu sempre digo, né, que se o mercado soubesse o dia do rancho, ele mandava te buscar em casa. O corretor tem essa previsibilidade, a gente sabe um ano antes a data exata e qual a compra que ele vai fazer, né? Sei até qual é os produtos que ele vai botar no carrinho. Então a previsibilidade da nossa profissão permite justamente isso. Se a pessoa for organizada, não tem problema você não fechar naquele momento, porque o ano que vem você vai estar na profissão e o cliente vai estar renovando. O nosso sistema hoje favorece muito. Tem dentro das nossas ferramentas lá, onde você coloca as informações do cliente, inclusive podendo colocar o que houve na negociação do ano anterior. Então isso facilita muito. O que precisa? Organização e o sistema. Mas realmente, o ramo de seguros favorece. Essa questão de você saber exatamente o que o cliente vai comprar e na data exata que ele vai adquirir o produto. Então, sem sombra de dúvida, você tocou num ponto muito importante. O corretor organizado e com um bom sistema, ele tem a possibilidade de fechar muitos mais negócios. Eu procurei diversos... Dentre esse tempo aí que eu tive medo do mercado de seguro não existir, eu procurei diversas outras opções de negócio que teriam essa previsibilidade. E eu achei apenas uma única. Desafio outras pessoas a, se souber comentar aí e mandar pra gente. Eu achei barbeiro. Normalmente tu tem o teu barbeiro fixo, tu vai lembrado. com o teu barbeiro aí a cada 15, 20, 30 dias tu vai lá cortar o cabelo e fazer a barba, e tu tem essa recorrência. E aí eu por algumas vezes olhei a possibilidade de comprar uma franquia de uma barbearia. Eu só não entrei nessa porque no mercado de seguro hoje, se um funcionário meu não aparece para trabalhar, eu vou lá e coto o seguro e faço a pólice. Agora, se o barbeiro não aparece, eu não ia conseguir cortar o cabelo. Boa, bem, excelente exemplo. Sabe que essa da questão do barbeiro foi bem engraçado, porque tem uma barbearia lá em específico lá,
que eu corto o cabelo também, tá, gente? Não, embora pouco, ainda tem. Eu brinco, né? Um grita, tu não escuta, né? Mas ainda nasce cabelo ali. Mas a barba eu faço. E o amigo que iniciou a barbearia, ele acabou indo para fora, tá morando, se eu não me engano, agora acho que ele tá nos Estados Unidos, mas ele tinha mudado para Itália. E aí o pessoal da equipe dele assumiu. E semana retrasada, eles me convidaram para ir lá bater um papo com eles, de ver como é que eles poderiam aumentar a receita na barbearia. E aí a gente começou a trocar lá, né? E uma das dicas que, na verdade, eu dei foi justamente o multiproduto. A partir do momento que o cara vai lá cortar o cabelo, o que que impede de oferecer uma pomada, um creme, uma coisa? E foi muito engraçado porque eles colocaram isso em prática. E agora, essa semana, eu voltei lá e eles disseram, Marcos, tu não vai acreditar. A gente tá ganhando mais na venda dos produtos do que do corte principal. Então, dobraram a receita da barbearia sem envolver um segundo de tempo a mais, mas simplesmente na oferta do produto. E aí tá a dica pro corretor, né? Mas eu não tinha lembrado. Mas, voltando ao caso, eles me venderam um plano de assinatura. Então, eu pago mensal e aí eu tenho tantas idas no barbeiro. Você matou a charada, Rogério. Fidelizou. Tô amarrado. Pra quem não sabe, o Marcos é extremamente sortudo, porque ele ainda ganha todos os sorteios. Sou sortudo. Tu viu? Tu viu? Acompanhou? Ganhei a promoção do Dia dos Namorados. Eu sou de sorte. Muito bom, muito bom. Inclusive por trabalhar com vocês, né? Muito obrigado. E eu queria tocar um pouco com você nessa parte de comunicação. Nossa comunicação está em constante evolução. Nós, enquanto corretor e corretor com os segurados, nós, enquanto matriz com as nossas unidades, mercado segurador com os corretores, enfim. Comunicação familiar, toda a comunicação está em franca expansão, né? O que você imagina a nível de comunicação para os próximos anos? Que patamar que a gente vai chegar? O que está faltando para a gente unificar essa comunicação? Porque é um desafio hoje, você concorda? Muito, concordo muito, até porque a última reunião que a gente fez lá no escritório foi justamente sobre a falta de comunicação. Então gera estresse bem perto. Ana, assim, o que eu acho, tá? É um pouquinho de cada coisa. Você tem que ser organizado, você tem que ser tranquilo, você tem que ter empatia, você tem que saber lidar com as pessoas. E uma comunicação eficiente, ela não é tão fácil. A maneira, às vezes, que eu me expresso com você entende de uma maneira, mas o meu objetivo era outro. Eu fiz um curso ano passado com um amigo lá em Caxias, justamente para tentar melhorar um pouco disso. O que eu acredito que ajuda bastante? Você ter tranquilidade. Eu era muito ansioso, ainda continuo, mas eu era muito ansioso. As pessoas chegavam para mim com uma solicitação, algo, e eu queria dar a resposta antes da pessoa terminar. Ela não tá ali só para ouvir a resposta. Ela tá ali, às vezes, para expor aquela dor dela, aquela coisa. Então, muitas vezes, ela quer desabafar. Então, eu tenho aprendido a ser um pouco menos ansioso. E outra coisa que eu percebi também é o seguinte: quando você está falando com alguém, olhe diretamente para a pessoa. E até você não finalizar o assunto, porque às vezes surge uma distração, alguma coisa, as pessoas passam a gostar mais de você pelo simples fato de você dar atenção e ouvir ela até o final. Então, eu acredito que esse é um segredo importante e tem me ajudado bastante, porque foi algo que eu estou treinando ainda e tentando melhorar, mas nesse curto espaço de tempo que botei em prática, nesse formato, tem melhorado muito. As pessoas têm conseguido me entender melhor, né? Então, acho que é um desafio, como eu te falei, mas se nós tivesse que elencar aí o que é importante, escute as pessoas, seja um bom ouvinte. Às vezes a gente quer falar demais, e eu sou muito falante, podem me cortar, tá? Mas assim, a gente tem 2 ouvidos por isso, né? Então, escute mais as pessoas que você vai com certeza ter um resultado melhor. Você sabe que a gente teve um acompanhamento com uma psicóloga lá na Sustentare, né? E aí tivemos uma matéria que foi muito interessante para mim, porque eu sempre repetia uma frase que eu escutei a vida toda, que eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o Marcos entende. E aí, nesse dia dessa matéria, em específico, né, desse treinamento desse dia, a psicóloga, quando eu citei isso, porque era sobre comunicação, esse encontro, ela falou, não é. Você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende. Então, muito mais. Aquilo foi, assim,
transformador na minha vida. Mas é verdade, porque assim, ó, se você tá no... sabe que até foi bem interessante tu tocar nisso, por causa que assim, ó, a minha menina do Sinistro lá, ela trabalha em outra cidade. E como eu comentei com vocês, o nosso contato de telefone ele é único. Então, você imagina que nós temos 12 pessoas interagindo com clientes num único número. Então, praticamente quase que toda a conversa se desenvolve pelo WhatsApp. O Rogério tem uma solicitação, ele manda o WhatsApp e a gente responde. E às vezes por mensagem, às vezes por áudio. Eu sempre digo assim, o cliente mandou uma mensagem com mais de 1 minuto no áudio, obrigado. Ligue. Não é o problema. Ele está querendo ser ouvido naquele momento. Ele está precisando desabafar. Porque se tu responder uma mensagem, principalmente quando dá um problema, a minha menina do Sinistro, a gente tem a brincadeira, ela mais do que 2 áudios de 1 minuto, para tudo e diz, eu preciso falar com você ao vivo. Porque, assim, a pessoa vai entender, interpretar a mensagem no estado de espírito que ela está. Perfeito. E não naquilo que você está tentando passar. Ontem, quando eu avisei para um amigo que eu ia vir aqui conversar com vocês, eu contei um episódio para ele, porque esse assunto também veio à tona. E quem me conhece há mais tempo vai dar risada, vai lembrar. Mas a minha mãe contava uma história que o filho tinha saído de casa, tinha brigado, e aí depois de um certo tempo em dificuldade, mandava uma carta e o pai abria a carta. Daí na carta o pai lia, né? Pai, tô passando dificuldade, me manda dinheiro. Né? E aí o pai dizia, pô, onde é que já se viu? Aquele infeliz saiu de casa e agora gritando comigo. E daí diz que a mãe lia a carta e dizia, pai, estou passando dificuldade, me manda dinheiro. Aí ele, tá, mas pedindo desse jeito eu mando. Então é isso, você entende com o teu estado de espírito. E aí que entra a comunicação. Então eu não tive a oportunidade de assistir o episódio, mas eu entendo que você é responsável pelo aquilo que eu disse. Mas se você quiser ter um bom resultado, a parte que vai ser o interlocutor, né, com certeza ela tem um efeito importante. Mas obrigado pela oportunidade. Eu até converso de bastidor aí, eu sou um pouco ansioso também. Eu falei, Ana, se eu estiver cortando a pessoa que tá falando, me dá um chute embaixo da mesa que daí eu paro. Eu não dei nenhum até o momento. Até o momento não levei nenhum chute, mas tá sendo uma conversa muito agradável. Nós já temos que ir alinhando pro lado do fim para não ficar um podcast muito longo. Eu falei que eu falava demais. Mas eu queria saber uma coisa. Se o Marcos estivesse começando hoje, amanhã é o teu primeiro dia trabalhando com seguro, o que tu faria? Entraria na Sustentar. Bom ponto. Rogério, mas por que tu entraria na Sustentar? Conta um pouco mais pra gente disso. Eu acho que hoje um corretor começar sozinho, ele vai ter uma perda de tempo muito grande, um gasto de energia muito grande e sem sombra de dúvida, eu falei na Sustentar, e lógico, para puxar a brasa para o nosso assado, mas seja o grupo que for, tem excelentes empresas, eu cito várias aí que na verdade tem um excelente resultado, mas eu quero dizer assim, unir forças, porque se você for sozinho, o tempo que você vai ter que investir para ter vantagens que uma operação grande tem, ele é muito longo. E o fator mais escasso, mais raro, mais importante é tempo. Então, você trabalhar sozinho, lógico, se você trabalhar com um ramo muito específico, com um setor de seguro muito nichado, tudo bem. Mas se você quiser trabalhar no multiprodutos e principalmente no auto, que é um ramo bastante disputado, sem sombra de dúvida, una-se a uma empresa onde você vai ter um guarda-chuva lá. Então eu te digo que hoje o corretor é um ramo muito bom ainda. Como você falou, a margem de remuneração ela ainda é bastante interessante. A previsibilidade, eu te falei que em 30 anos a gente nunca teve um mês de decréscimo, então você imagina uma empresa que cresce constantemente há 30 anos seguidos. Mas assim, encurte etapas, utilize bem o teu tempo. Estude, entenda do que você vai fazer e oferte o teu produto. Lá na minha cidade a gente tem muito as festas de interior. Então aquela festa lá onde faz o rifão, aquelas mesas compridas, aqueles bancos, a sopa de aioline, a carne lessa, o churrasco e tal. Eu patrocino muito isso lá. É raro a gente não ir 2, 3 vezes por mês em algum tipo de festa. E eu percebo que assim, outras empresas também vão, né? Mas ninguém se apresenta, ninguém diz o que faz, ninguém passa na mesa. Eu chegava 1 hora mais cedo e ela botava meus panfletos, mas eu não bastava botar o meu panfleto. Eu chegava lá e dizia, tudo bem, eu sou o Marcos, eu trabalho com seguro, sou eu que estou patrocinando a festa, aí ó, vou torcer por você.
uma brincadeira. As pessoas gostam disso, Rogério, e isso parece que está em desuso. Como a Ana falou, as pessoas parecem que têm vergonha. Cara, se você trabalha, diga o que você faz. Não tem a possibilidade do cliente saber que você tem determinada facilidade se você não divulgar. Eu confesso que ainda não me acertei com a rede social. A gente vem fazendo algumas iniciativas, já vai fazer algum tempo, e embora eu não goste muito de aparecer, são poucos que lá no escritório se oferecem. Mas eu entendo que, assim, você tem que, na rede social, tem que ser algo agradável. Um assunto muito técnico, um assunto muito elaborado, você não entra na rede social para isso. Então, naquele momento tem que ser engraçado, tem que ser divertido. Polêmico eu não gosto muito, eu acho que na verdade não fecha muito com o nosso perfil, mas eu entendo que você tem que estar presente, seja a maneira que for, né? E se você não fizer propaganda do teu produto, não tem ninguém, né? Então, a dica que eu dou, se unir a alguém que na verdade vai te dar esse amparo, se especializar e se relacionar. Com essas 3 dicas, sem sombra de dúvida, você vai ter sucesso. Quantos corretores a gente escuta falando, né, que os segurados entram em contato, mas você também faz plano de saúde, mas você também faz consórcio, né? Então, em que momento a gente deixou de comunicar para o segurado que sim, eu também, né, atuo com outros ramos, senão o automóvel? Esse assunto que você coloca é um detalhe muito importante, porque eu assumi um compromisso lá no escritório, lá esse ano, que a gente passou por uma situação bastante desagradável, eu poderia assim dizer. Nós estamos tendo um 2025 difícil, porque, na verdade, para você ter uma ideia, é o nosso 4º falecimento esse ano. A gente nunca teve um ano onde a gente tivesse tantos casos de falecimento. E foram alguns falecimentos, assim, em desastres, em acidentes graves. De segurados. Isso já aconteceu já há algum tempo, alguns meses, mas até o 4º mês nós tínhamos tido 4 pessoas de clientes falecidos. E os falecimentos foram causados todos em acidentes de carro. E é muito ruim a família chegar para você e te perguntar: o fulano tinha seguro de vida? E aí você dizer: olha, infelizmente não, com a gente aqui não. Então eu coloquei um compromisso lá que todos os clientes vão saber que a gente trabalha. O fazer ou não fazer, aí é outra etapa, é o passo seguinte. Mas o pessoal tem que saber. E, em geral, uma grande parte dos corretores não divulga. E é o mais importante. Eu digo que a pessoa é o que paga todo o resto. Eu posso ter meu carro, posso ter minha casa, mas se eu não tiver bem para trabalhar e manter, isso pode se dissolver rapidamente. Então, a importância da pessoa estar protegida. E um seguro de vida só é caro quando você é velho, né? Por quê? Porque daí a probabilidade de uso está grande. Então, se você oferecer, as pessoas vão entender e quem sabe talvez a gente comece a mudar aquela consciência que a gente falou no início, né? De demonstrar o porquê a nossa profissão e o nosso segmento é tão importante. Sim. Incrível, eu achei essa questão da obrigação de ligar para todos os clientes e oferecer o seguro de vida é uma coisa muito, muito legal. Eu já ouvi várias vezes também clientes falando ou indo lá na unidade perguntar se o fulano tinha seguro aqui, seguro de vida. A gente também, mesma coisa, dizer não tinha. Já tivemos alguns casos onde sim, a pessoa tinha, né? A gente sabe que é a minoria, mas um seguro de vida é tão barato hoje em dia de se contratar. E aí, quando tu fala na pessoa de mais idade, eu acho que aí alguns corretores, às vezes, cometem algum tipo de erro. Porque conforme a vida da pessoa vai evoluindo, ela normalmente vai adquirindo bens com o passar do tempo. As necessidades e menos mudam. dependente ela fica de um seguro de vida para os seus filhos, ou dependentes, ou esposa, ou esposo. Então, também é responsabilidade do corretor, além de oferecer, cuidar das apólices de vida que você já tem. Porque, às vezes, a pessoa vai ficando mais velha, o seguro vai ficando mais caro. Mas, naquele momento, a pessoa já não precisa mais de uma cobertura de morte natural, por exemplo. Ela já tem bens e tudo mais. Ela precisa mais de uma morte acidental, que é uma coisa que acontece fora do escopo que vai vir pela frente. Claro que uma morte nunca é bem-vinda. Mas uma apólice de seguro de acidentes pessoais hoje custa mais barato que o Netflix. Pode-se assim dizer, o Netflix inflacionou bastante preço nos últimos anos, mas é mais barato que o Netflix. Hoje tu contrata, eu pessoalmente tenho uma apólice de R$1 milhão de morte acidental e eu pago R$50 por mês. Então, assim, é um custo muito barato para a proteção que você vai entregar para a sua família, né? E o acidente é algo imprevisível, como você disse, né? O acidente, na verdade, ele pode te pegar na tua melhor fase da vida, na fase que você está mais em evidência, que você está mais preparado para nutrir o teu patrimônio futuro.
E aí acontece um imprevisto. Então, realmente, eu entendo que é muito importante o corretor falar e, como você muito bem lembrou, né, fazer esse acompanhamento, porque as necessidades mudam com o passar do tempo. Às vezes, aquilo que para mim é extremamente importante agora, dali 5, 10 anos, mudou. E se o corretor não tiver esse acompanhamento, pode se perder algumas coisas. Por isso que um trabalho profissional faz toda a diferença. Você entender a realidade do cliente. Agora ele está iniciando o emprego, agora ele está comprando o primeiro carro, agora ele casou, agora ele teve um filho, agora ele comprou a casa da praia, agora ele mudou de emprego, está com uma renda mais alta. Se você passa a ter um relacionamento frequente com o cliente, conhecê-lo e poder dizer o que você pode amparar, esse cara, sem sombra de dúvida, vai considerar você um consultor. Ele vai dizer o seguinte: a Ana, a Júlia e o Rogério, quando eu tenho alguma coisa, cuidam realmente de mim. E aí, preço, comissão, seguradora, é irrelevante. Você já deve ter passado também por situações, como eu já passei, de clientes te ligando para pedir consultoria ou dúvida de outras coisas até que nem são de seguro, porque ele confia no teu potencial de tomar uma boa decisão. Assim, eu tenho clientes lá que, Rogério, estou precisando comprar mais maquinário. Que tipo de solução eu tenho? Olha, tem empréstimo, tem consórcio, tem essas opções todas, e a gente consegue, talvez, em muitos desses casos, ajudar o cliente. E esse cliente foi um que... Fazendo o link, é o mesmo cliente também que ele tinha uma apólice de seguro de vida com o banco. E aí a gente foi olhar uma apólice que ele já tinha muito tempo, ela estava com custo muito alto e ele queria cancelar. Só que ele lembrou de mim e eu fui lá conversar com ele. E a gente readequou as coberturas dele porque ele precisava por metade do que ele gastava. Mas o que me chamou a atenção foi que durante a nossa conversa ele falou assim: nossa, eu não sabia que eu precisava tanto de um seguro. Porque eu tenho 6 filiais da minha empresa e eu achei que se eu falecesse estava tudo certo. Mas o que mais chamou a atenção dele é que ele tinha 2 filhos em período de faculdade, que ele gastava lá R$2.000 por mês na faculdade dos filhos. E por mais que a esposa dele trabalhava na empresa, às vezes o contrato social a esposa não consegue acessar o dinheiro que está no banco porque a pessoa faleceu. Então ele falou assim: nossa, eu não sabia. Eu saí dessa reunião que queria cancelar um seguro de vida querendo contratar outro, ele falou assim. Ele inclusive colocou cobertura para a esposa dele também para proteger os filhos. Então, é a consultoria. Quando tu vai lá e apresenta um bom produto, às vezes o cliente acaba comprando. Ana, tu me contou que tinha aí umas perguntinhas finais para o Marcos. Sim, a gente topou aqui encerrar todo episódio do nosso podcast com 3 perguntas. Não era uma só, nós tínhamos combinado uma só. São 3 perguntas. Então, a primeira... Marcos, o que todo corretor de seguros precisa escutar, mas ninguém tem coragem de dizer? Estude, se especialize. Se você não fizer isso, você vai ser engolido e provavelmente o teu concorrente poderá estar mais preparado. O teu diferencial tem que ser o conhecimento. Perfeito. Quer fazer a segunda? Vai lá. Seguindo nessa mesma linha, Marcos, o que toda seguradora precisa escutar e ninguém tem coragem de dizer? Facilite a rotina do corretor. Está cada vez mais complicado. Eu digo que hoje em dia vender o seguro está fácil. O problema é o que vem depois. Cobrança, vistoria, parcela, cartão de crédito que era recorrente, não é mais. Facilite o trabalho do corretor. A gente tem bastante coisa para fazer para se envolver tanto com o operacional. Perfeito. E para finalizar, o que todo cliente precisa escutar? O que o cliente pague o boleto? Não, brincadeira. Escolha um bom profissional, sem sombra de dúvida, na hora de real necessidade, ele vai estar do teu lado para te apoiar e, sem sombra de dúvida, encontrar a melhor solução para você. Eu tenho certeza que com isso você vai ter uma boa experiência e vai falar tão bem quanto a gente que é do ramo do mercado de seguros. Perfeito. Obrigado. Como é bom conversar com uma pessoa que ama o que faz, né? A gente sente o brilho no olhar. Eu procuro Marcos, passar esse entusiasmo. Obrigada pela presença nesse nosso episódio, nesse nosso segundo episódio do podcast. A gente está muito feliz de ter recebido você. Muito obrigado. Eu estava um pouco preocupado. Será que vai dar certo? Nós vamos ter assunto para conversar. Eu acho que a gente poderia ficar mais 3 horas falando aqui. Vocês não viram, mas aqui no celular me mandaram: Rogério, já está longo demais. Então a gente teve que se encaminhar para o fim. Muito obrigado, Marcos, por ter vindo lá de Caxias nessa noite chuvosa para Porto Alegre para participar do nosso podcast. É sempre bom estar contigo, ouvir os teus... Aqui é a palavra, o que tu pode trazer para a gente de informação do mercado de seguro, da tua experiência. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado.
Eu que agradeço, é um prazer. Eu tenho muito orgulho mesmo de trabalhar junto com vocês. O Rogério, não vou tecer aqui tantos elogios, porque senão de repente ele vai pedir aumento de salário, né? Mas assim, o Rogério é um profissional que eu admiro muito. Eu brinco que é um filho mais velho que eu tenho. Tu é um cara diferenciado. Então eu quero te parabenizar pela disponibilidade que você tem conosco em gerir hoje a nossa empresa, em tocar. Você faz um trabalho brilhante, muito melhor do que eu, e me orgulho disso, porque na verdade eu também tenho uma participaçãozinha pequenininha ali no início, né? A Ana, sem sombra de dúvida, foi uma aquisição muito importante. Eu adoro você, adoro o teu jeito. Todos os demais colegas têm um carinho muito grande pela Pamela também, que está nos acompanhando ali nos bastidores. Então, quero dizer que, na verdade, sou muito orgulhoso das pessoas que trabalham comigo na minha empresa. E quero que cada vez a gente agregue mais pessoas, porque tem muita gente boa por aí e a gente, com certeza, expandindo do jeito que está, vai oferecer essa oportunidade para muita gente. Sejam por colaboradores, colegas, clientes e novos corretores. Estamos convidando vocês a fazer parte. Um abraço, obrigado e até o próximo episódio. Obrigado. Bom, ainda é uma rotina nova pra gente, mas você que está acompanhando, que acompanhou a gente até o final, curta, compartilhe esse nosso conteúdo e traga sugestões pra gente de próximos convidados, né, Rogério? Achei que eu nunca ia ouvir isso. Curta, compartilhe e comente. Mas, tá dito pela Ana, comenta aí embaixo. Obrigado, pessoal. Até o próximo.